Boa noite, eu me chamo Patrícia e eu vou estar apresentando a minha proposta de conclusão de curso. É um projeto que eu desenvolvi para a disciplina de TCC para o curso de Design de Produtos da Unesc. Eu vou estar apresentando primeiramente o sumário do meu trabalho. Ele vai começar pelo problema, os objetivos, a justificativa, a base do conhecimento, a revisão da literatura, metodologia do design, desenvolvimento do projeto, considerações finais e as referências. A pergunta-problema do meu trabalho é: de que maneira podemos diminuir o desconforto postural no local de trabalho das costureiras, visando uma melhor adaptação dos equipamentos que compõem o local de trabalho? Os objetivos específicos do meu trabalho, que me ajudarão a chegar ao resultado do objetivo geral, foram divididos em 3 tópicos: analisar o local e a atividade do operador de costura, compreendendo a sua problemática, estudar as bases e dados inerentes ao tema, e desenvolver um produto final que possibilite a redução do impacto da má postura no local de trabalho das costureiras. A justificativa do meu trabalho, ela tem embasamento principal em 4 tópicos, que são as doenças e lesões do operador de costura, o estresse e a incapacitação laboral, os benefícios trabalhistas que são concedidos no Brasil gigantescamente por causa desse problema, e o redesign e a funcionalidade da máquina de costura. Então, a gente sabe que a profissão do operador de costura é uma profissão fatigante, extremamente cansativa. Muitas vezes ele passa 8 horas do dia sentado na mesma posição, desenvolvendo uma atividade que exige muita concentração, a posição visual, a cabeça abaixada, tudo isso faz com que haja um maior desgaste do operador de costura nessa função. Com o passar dos dias, a tensão que é acumulada na coluna vertebral, e o estresse que causa a vibração da máquina, se ele não for revertido em descanso e esse músculo e esses nervos voltarem ao seu estado normal, ele começa a desenvolver lesões e doenças, até por movimentos repetitivos, tensionamento e estresse. A mais importante causa de incapacitação laboral hoje é estresse e dores nas costas. É muito comum para essa classe de operadores. O redesign e a multifuncionalidade das máquinas, ele é necessário, pois a máquina, desde o surgimento, ela constitui a mesma base de inserção no contexto homem-máquina. A característica da minha pesquisa, ela apresenta-se exploratória aplicada, pois é uma característica de uma pesquisa que ela se apresenta através de registros bibliográficos e artigos, e eu consigo chegar a um resultado a partir dela. Depois desse resultado, eu vou e aplico no lugar para ver se o produto que eu desenvolvi se adapta. Para realizar minha pesquisa, eu utilizei as plataformas Google, Cielo e BDTD. Dentro dessas plataformas, eu digitei as palavras-chave: ergonomia no trabalho, máquinas de costura. Essas palavras-chave me trouxeram vários artigos já publicados e constatados de diversas áreas, tanto da área da saúde, da engenharia, da psicologia, da mecânica. Então, esses artigos me traziam apontamentos sobre as doenças e a postura realizada pelo operador de costura. Porém, nenhum desses trabalhos apresentavam uma saída. Nesses artigos estudados, a constatação na área da saúde, da engenharia, foi constatada que precisa de uma melhoria e de uma mudança na máquina de costura. A minha revisão teórica, bases de conhecimento que eu utilizei para fazer minha pesquisa, foram divididas em 4 tópicos. Foi a costura e o ramo têxtil na região de Santa Catarina, para conhecimento de como é essa profissão aqui no Sul, as lesões e as doenças enfrentadas pelo operador de costura, a ergonomia e o seu papel, e a interdisciplinaridade no design. Bom, pelo primeiro tópico, a costura e o ramo têxtil no estado de Santa Catarina. Para a gente entender um pouquinho desse contexto que o meu trabalho se propõe, hoje no Brasil, existem a facção e a confecção. A facção é a pequena empresa que desenvolve trabalhos terceirizados. E a confecção é a empresa que tem um nome e que tem a sua marca específica.
A representação nacional do setor têxtil hoje no estado de Santa Catarina, ela apresenta um total muito grande nesse setor na região sul. Isso faz com que aumente o número de benefícios trabalhistas para essa classe. Santa Catarina hoje lidera o ranking nacional de doenças do trabalho. Ela só fica atrás, o setor têxtil só fica atrás dos frigoríficos, porque frigorífico trabalha diretamente com facas, então automaticamente recebe o número 1, né? E o setor têxtil, como devido à grande representatividade, ele é o segundo que mais causa acidentes de trabalho e benefícios trabalhistas. Hoje os benefícios trabalhistas em Santa Catarina, eles são fornecidos primeiramente 9,7% devido às dores nas costas, 6,1% devido às depressões e 4,2% devido a fraturas de punho e mão. Essa proposta da máquina de costura hoje, industrializada como ela está, a maneira como ela foi projetada, isso aumente a produtividade no setor, porém ela pode diminuir o bem-estar do operador inserido no contexto máquina. A profissão do operador de costura, ela é fatigante, apresenta movimentos repetitivos, inclinação lombar, o campo de visão, às vezes ela precisa abaixar a cabeça muito perto do objetivo para poder enxergar, porque ela não está numa inclinação correta, a máquina apresenta vibração. Todos esses problemas, com o passar do tempo, podem desenvolver doenças e lesões no operador de costura. As mais comuns nessa classe de operadores são as Lers-Dort, que são movimentos repetitivos e doenças dos tendões, músculos e nervos. Essas doenças são as mais importantes que levam à incapacitação laboral. Para um melhor apoio aos operadores de costura, existe a ergonomia. A ergonomia é uma ciência que estuda os equipamentos, estuda o projeto dos equipamentos, tanto máquinas, sistemas e tarefas. Ela tem a responsabilidade principalmente de tornar o ambiente de trabalho saudável, que o operador tenha saúde ao realizar suas tarefas, conforto e eficiência. Então, a ergonomia se propõe a melhorar o local de trabalho e os equipamentos que envolvem o contexto homem-máquina inserido nele. A ergonomia defende que os projetos de máquinas e equipamentos devem ser planejados para uso coletivo. Dentro da ergonomia, existe uma ferramenta chamada NR17, que é a norma regulamentar. Ela regulamenta como deve ser os sistemas e as tarefas dentro do local de trabalho, reduzindo o máximo possível de riscos ao operador. A NR17, ela exemplifica como devem ser as adequações tanto das máquinas, como das cadeiras, a altura das bancadas, como deve ser o local de trabalho, tanto no campo de visão, na iluminação, no bem-estar físico e psíquico do operador. A interdisciplinaridade no design ela é muito importante, pois além de o designer poder desenvolver um projeto através de um software, criar um projeto que melhore a vida do usuário, ele tem a experiência de poder estar inserido no contexto. Na revisão de literatura, onde os autores defendem, Martin e Laugene, eles dizem que o trabalho e o local de trabalho deve se adequar ao homem e não ao contrário. Especificamente no ramo da confecção da indústria têxtil, essas concepções não têm se preocupado em atender à demanda do conforto ao trabalhador e sim às necessidades de produção. Então, eles também defendem que hoje, nos dias de hoje, a máquina está projetada para dar um resultado produtivo para a empresa e não para ser um instrumento que, além de dar o resultado, ela traga saúde, traga bem-estar. Duell e Master também defendem que as dores nas costas e o estresse são uma das principais causas do absenteísmo no trabalho. Ida também diz em uma citação muito importante que a possibilidade de adaptar ao homem e o trabalho nem sempre é verdadeira. Às vezes, essa possibilidade pode resultar em máquinas de difícil aplicação, o que seria inadmissível para a ergonomia. A metodologia do design que eu usei para desenvolver o meu projeto foi a de Baxter. Baxter defende que a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios. Ela gera uma competição entre as empresas
de forma acirrada, onde as empresas procuram introduzir continuamente novos produtos para que estes não percam parte em seu mercado. Então, partindo disso, eu desenvolvi a pesquisa. Dessa pesquisa surgiram as oportunidades de mudança do meu projeto. Depois a concorrência, se as ideias primordiais que apareceram na pesquisa se dão de acordo com o mercado, usuário e público-alvo. E desenvolver as especificações do projeto. Então, a metodologia do meu trabalho de design, ela passou por 4 pontos principais, onde os 4 pontos principais me deram uma ampla visão do meu projeto. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o desenvolvimento do meu projeto, que é a parte mais teórica, a parte de pôr a mão na massa, estar em contato direto com o usuário. Primeiramente, eu fiz um acompanhamento, uma análise, fiquei alguns horários, alguns dias dentro das facções, analisando as atividades, a postura, em que momento do dia as dores eram mais frequentes, em quais os lugares. E estar em contato com o público-alvo para desenvolver certos conhecimentos que na prática eu não tinha, porém no dia a dia eu consegui sanar um pouco das minhas dúvidas. Depois do acompanhamento nas facções, eu aqui estou apresentando o projeto eu estou apresentando 3 máquinas. São as 3 máquinas que mais são utilizadas pelas facções, pelo meu público-alvo, que são a máquina overlock, a reta e a galoneira. Essas 3 máquinas compõem principalmente um produto, elas entregam um produto acabado, uma peça. Ou seja, para mim conseguir costurar a maioria dos produtos que as empresas de confecções hoje mandam para o terceiro, para a facção, eu preciso minimamente ter essas 3 máquinas. Sabendo que essas 3 máquinas elas conseguem entregar um produto final, e no desenvolvimento da minha pesquisa, eu consegui enxergar que o meu público-alvo, eles muitas vezes trabalham em pequenos espaços e dispõem de 3 bases de costura para uma máquina, além do meu desafio, que é desenvolver uma nova proposta de máquina de costura ergonomicamente correta, me surgiu a oportunidade de projetar uma bancada de costura que ela se adapte a qualquer cabeçote, ou seja, uma pequena facção que dispõe apenas de um pequeno espaço de 3 metros, 2 metros, ela pode montar a sua facção apenas com uma bancada de costura, utilizando 3 cabeçotes. Essa foi uma oportunidade que no desenvolvimento da pesquisa do meu trabalho, eu consegui enxergar uma necessidade que esse público-alvo estaria precisando. Então, além de eu propor o meu desafio, que é melhorar a ergonomia no ambiente de trabalho, eu vou conseguir introduzir um gabarito que ele serve para qualquer tipo de máquina. Hoje isso não existe no mercado. A pessoa teria que pegar essa máquina, recortar ela, fazer uma adaptação ou comprar uma outra base para utilizar um outro cabeçote de máquina. Então, isso vai dar um diferencial a mais no meu trabalho, porque pensando em custo, às vezes eu consigo ir lá comprar 6 cabeçotes de máquina, a facção consegue ir lá comprar 6 cabeçotes de máquina, porém tem uma pesquisa de imagem sincrônica e diacrônica sobre as máquinas que existem hoje no mercado, a evolução delas. Primeiramente, as máquinas apareciam mais como um objeto independente da bancada. Então, uma máquina de costura também, como é hoje em dia, ela consegue costurar sozinha, independente da bancada, do restante dela, porque existe uma correia manual que você põe ela para trabalhar e ela costura uma peça para ti. Porém, as máquinas de costura industriais, para trabalho na indústria, elas devem ter a bancada de trabalho. Aqui mostra alguma das imagens. Primeiramente, as primeiras máquinas surgidas, elas já apresentavam a mesma estrutura de base de pé, de sustentação e a inserção da cadeira. E aqui ao lado alguns exemplos de cabeçotes de máquina. Esse mapa conceitual gerou meu briefing, que foi as partes principais, os pontos principais que deveriam aparecer no meu projeto. Eu consegui fazer a conceitualização do meu projeto. Então, para mim desenvolver uma máquina que ela
que ela tem um diferencial das máquinas hoje do mercado, eu criei o conceito Clean Functionality, que ele quer dizer funcionalidade limpa. Eu pretendo projetar uma máquina de costura mais limpa, leve, não tão industrial, e que não traga essa ideia de ser pesada, de ser robusta, que traga uma ideia de um equipamento que também se preocupe com o bem-estar do usuário. E as alternativas, primeiros esboços das alternativas para visualização do meu trabalho, para enxergar como deveria ser o desenho da minha máquina de costura. Depois das alternativas, eu comecei a fazer os esboços em software, em SolidWorks, para mim trazer vida às minhas representações manuais. Estou desenvolvendo a geração do meu modelo. Esse modelo será feito de material de aço e o tampo de MDF. Eu pretendo inserir a máquina de costura, o motor e colocar ela para funcionar. E será desenvolvida um modelo em escala real. O meu projeto encontra-se em fase de acabamento. Para a posterior apresentação, o trabalho estará concluído com as imagens do produto em si. Eu agradeço a disponibilidade de poder estar apresentando a pré-banca por vídeo. Estou aberta a sugestões, aguardo as considerações e agradeço por estarem na minha banca. Muito obrigada.